A história Deus, o primeiro e último, o começo, meio e fim. Pai da eternidade, o único Criador de todo o universo, Ele que é o nosso Deus. O eterno, sem Ele, que é a sua palavra, nada do que houve e nada existia sem Ele, porque Ele é o Verbo que habitou entre nós. Pai da eternidade. É a palavra do eterno, um auxílio para a humanidade. O que significa o auxílio para a humanidade? Se torna amigo do ungido, e Yahushua se torna amigo do eterno. Você se torna filho legítimo do eterno, Altíssimo, nosso Pai. De fato, nós sabemos que, quando for destruído este corpo em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, o eterno nosso Pai nos dará, para morarmos nela, uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas, nem feita com as mãos do homem, foi feita com as mãos do eterno quem a fez, e ela durará para sempre. Por isso gememos enquanto vivemos nesta casa de agora, pois gostaríamos de nos mudarmos já para nossa nova casa no céu. Aquela casa será o nosso corpo celestial, e, quando nos vestirmos com ele, não ficaremos sem corpo. Gememos aflitos enquanto vivemos neste corpo, que é o nosso corpo. Isso não é porque queiramos ficar livres do nosso corpo terreno. O que desejamos é receber o corpo celestial para que a vida faça com que o que é mortal desapareça. E foi o Eterno, que é o nosso Pai, quem nos preparou para essa mudança e nos deu seu Espírito como garantia de tudo que Ele tem para nos dar. Estamos sempre muito animados, pois sabemos que, enquanto vivemos neste corpo, estamos longe do lar do Senhor. Porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Estamos muito animados e gostaríamos de deixar de viver neste corpo terreno, para irmos viver com o Senhor. Porém, acima de tudo, o que nós queremos é agradar o Senhor, seja vivendo no nosso corpo aqui, seja vivendo lá com o Senhor. Porque todos nós temos de nos apresentar diante do ungido para sermos julgados por Ele. E cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez de bom ou de mal na sua vida aqui na terra. Sabemos o que quer dizer temer o Senhor e por isso procuramos levar às pessoas a verdade. Do Eterno nos conhece completamente, e espero que no seu coração você me conheçam também. Não estamos querendo nos elogiar a nós mesmos outra vez para você. Pelo contrário, queremos lhes dar motivo para terem orgulho de nós a fim de que tenham o que responder aos que se sentem orgulhosos por causa da aparência de uma pessoa e não por causa do que ela é. Pois, se estamos loucos, é em favor do Eterno, e, se temos juízo, é em favor de você. Porque somos dominados pelo amor que o ungido tem por nós, pois reconhecemos que um homem, Yahushua o ungido, morreu por todos, o que quer dizer que todos tomam parte na sua morte. Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que morreu e foi ressuscitado para a salvação deles. Por isso, daqui em diante, não vamos mais usar regras humanas quando julgarmos alguém. E, se antes de nos termos tornado cristãos julgamos o ungido de acordo com regras humanas, agora não fazemos mais isso. Quem está unido com o ungido, uma nova pessoa, acabou-se o que era velho, e já chegou o que é novo. Tudo isso é feito por nosso Pai o Eterno, o qual, por meio do ungido, nos transforma de inimigos em filho dele. E o Eterno nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam filho e amigo dele. A nossa mensagem é esta: com o Eterno não leva em conta os pecados dos seres humanos e, por meio do ungido, Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Filho do Eterno, Ele nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como Ele faz com que eles se tornem seus amigos e filho. Portanto, estamos aqui falando em nome do ungido, como se o próprio Pai o Eterno estivesse pedindo por meio de nós. Em nome do ungido, nós pedimos a você que deixem que o Eterno os transforme de inimigos em amigos e filho dele. Em nosso ungido, não havia pecado. Mas o Eterno colocou sobre o ungido a culpa dos nossos pecados para que nós, em união com ele, vivamos de acordo com a vontade do nosso Pai o Eterno. O amor do Eterno ora, antes de tudo, sabendo que ele o ungido Yahushua, que era chegado a sua hora, que passar deste mundo para o nosso Pai, que está no céu com ele, e ele tendo amado os seus que estavam no mundo, faltava somente um dia para a festa da Páscoa. E Yahushua sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. Ele sempre havia amado os seus que estavam neste mundo e os amou até o fim. E Yahushua e os seus discípulos estavam jantando. O diabo já havia posto na cabeça e no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, a ideia de trair Yahushua. E Yahushua sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder. E sabia também que tinha vindo com o Eterno, e ia para o Eterno,
que é o nosso Pai o Eterno. O que a Bíblia nos dá como um exemplo, porque o nosso Pai o Eterno e nosso Senhor tem nos preparado um lugar para cada um de nós. O exemplo que eu posso te apresentar é que um dia deixaremos este corpo, para ter um corpo celestial preparado pelo nosso Senhor, que é o nosso Pai o Eterno. Da morte para a vida antigamente, por terem desobedecido ao Eterno e por terem cometido pecados, os irmãos e vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo os irmãos e vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem ao Eterno. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo do Eterno. Mas a misericórdia do Eterno é muito grande, e o seu amor por nós é tanto, que, quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com o ungido. Pela graça do nosso Senhor o Eterno vocês são salvos. Por estarmos unidos com o ungido Yahushua, o nosso Pai o Eterno nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. E o Eterno fez isso para mostrar, em todos os tempos do futuro, a imensa grandeza da sua graça, que é nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por meio do ungido Yahushua. Pois pela graça do nosso Senhor é Pai o Eterno, os irmãos e vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por o Eterno. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Pois foi o Eterno quem nos fez o que somos agora, em nossa união com o ungido Yahushua. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Lembrem que irmãos e vocês, os não-judeus, eram chamados de incircuncidados pelos judeus, que chamam a si mesmos de circuncidados por praticar a circuncisão. Lembrem do que os irmãos e vocês eram no passado. Naquele tempo vocês estavam separados do ungido, eram estrangeiros e não pertenciam ao povo escolhido do nosso Pai o Eterno. Não tinham parte nas suas alianças, que eram baseadas nas promessas do nosso Senhor e Pai o Eterno para o seu povo. E neste mundo viviam sem esperança e sem o Eterno, que é o nosso Pai. Mas agora, unidos com o ungido Yahushua, os irmãos e vocês, que estavam longe do Eterno, foram trazidos para perto dele pela morte do ungido na cruz. Pois foi o ungido quem nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não-judeus um só povo. Por meio do sacrifício do seu corpo, Ele derrubou o muro de inimizade que separava os judeus dos não-judeus. Ele acabou com a lei, juntamente com os seus mandamentos e regulamentos, e dos dois povos formou um só povo, novo e unido com Ele. Foi assim que Ele trouxe a paz. Pela sua morte na cruz, o ungido destruiu a inimizade que havia entre os dois povos. Por meio da cruz, Ele os uniu em um só corpo e os levou de volta para o Eterno. Assim o ungido veio e anunciou a todos a boa notícia de paz, tanto ao irmãos e vocês, os não-judeus, que estavam longe do nosso Senhor e Pai o Eterno, como aos judeus, que estavam perto dele. É por meio do ungido que todos nós, judeus e não-judeus, podemos ir, pelo poder de um só Espírito, até a presença do Pai. Portanto, ao irmão e vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora o irmão e vocês são cidadãos que pertencem ao povo do Eterno e são membros da família dele. Ao irmãos e vocês são como um edifício e estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio ungido Yahushua. Ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor, nosso Pai o Eterno. Assim é o irmão e vocês também, unidos com o ungido, estão sendo construídos, junto com os outros, para se tornarem uma casa onde o Eterno vive por meio do seu Espírito. O trabalho do nosso Pai o Eterno, entre os não-judeus por essa razão é o Urual, Eterno eu, o seu irmão, que estou preso por causa do ungido Yahushua, para o bem de todos os irmãos e vocês, os não-judeus. Com certeza vocês já sabem que o Eterno, por causa da sua graça, me deu esse trabalho para o bem de todos vocês. O Eterno me revelou o seu plano secreto e fez com que eu o conhecesse. Eu escrevi isso em poucas palavras, e, se os irmãos e vocês lerem o que escrevi, poderão saber como entendo o segredo do ungido. No passado esse segredo não foi contado aos seres humanos, mas agora, por meio do seu Espírito, o Eterno o revelou aos seus santos apóstolos e profetas. O segredo é este:
por meio do Evangelho os não-judeus participam com os judeus das bênçãos divinas. Eles são membros do mesmo corpo e participam da promessa que o Eterno fez por meio do ungido Yahushua. Graças ao dom que o Eterno, na sua bondade, me deu, e, pela ação do seu poder, eu fui colocado como servo do Evangelho. Eu sou menos do que o menor de todos os que pertencem ao Eterno, mas mesmo assim ele me deu este privilégio de anunciar aos não-judeus a boa notícia das imensas riquezas do ungido. E também me deu o privilégio de fazer com que todos vejam como se realiza o plano secreto do nosso Pai o Eterno. O Eterno, que criou tudo, escondeu esse segredo durante os tempos passados. E isso aconteceu ao fim de que, agora, por meio da Igreja, as autoridades e os poderes angélicos do mundo celestial conheçam a sabedoria do Eterno em todas as suas diferentes formas. O Eterno fez isso de acordo com o seu propósito eterno. Ele realizou por meio do ungido Yahushua, o nosso Senhor. Por estarmos unidos com o ungido, por meio da nossa fé nele, nós temos a coragem de nos apresentarmos na presença do nosso Pai o Eterno com toda a confiança. Portanto, eu lhes peço que não desanimem por causa dos meus sofrimentos, por exemplo, aos irmãos e vocês, pois eles lhes trazem benefício. Por esse motivo, eu me ajoelho diante do Pai, o Eterno, de quem todas as famílias no céu e na terra recebem o seu verdadeiro nome. E peço ao Eterno que, da riqueza da sua glória, Ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Peço também que, por meio da fé, do ungido viva no coração de vocês. E oro para que os irmãos e vocês tenham raízes e alicerces no amor, para que assim, junto com todo o povo do nosso Pai o Eterno, vocês possam compreender o amor do ungido em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que ao irmão e vocês venham a conhecê-lo, para que assim o ungido é o Eterno encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. E agora, que a glória seja dada ao nosso Pai o Eterno, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Glória ao nosso Pai o Eterno, por meio da Igreja e por meio do ungido Yahushua, por todos os tempos e para todo o sempre. Amém. A Igreja é o corpo do ungido, por isso eu, que estou preso porque sirvo o Senhor Yahushua o ungido, peço aos irmãos e vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que o Eterno quis quando chamou aos irmãos e vocês. Sejam sempre humildes, bem-educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam tudo para conservar, por meio da paz que une ao irmão e vocês, a união que o Espírito dá. Há um só corpo, e um só Espírito, e uma só esperança, para a qual o Eterno chamou aos irmãos e vocês. Há um só Senhor, que é o Eterno, uma só fé e um só batismo. E há somente um Eterno e Pai de todos, que é o Senhor o Eterno de todos, que age por meio de todos e está em todos. Porém cada um de nós recebeu um dom especial, de acordo com o que o ungido deu. Como dizem as Escrituras Sagradas, quando ele subiu aos lugares mais altos, levou consigo muitos prisioneiros e deu dons às pessoas. O que quer dizer ele subiu? Quer dizer que ele também desceu até os lugares mais baixos da terra, que é o inferno e o lugar de escuridão, isto é, até o mundo dos mortos. Assim, quem desceu ao lugar de escuridão, que é o submundo, é o mesmo que subiu, acima e além dos céus, para encher todo o universo com a sua presença. Foi ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para ministro da palavra do Eterno, que é o nosso Pai e mestres da Igreja. Ele fez isso para preparar ao povo do Eterno para o serviço cristão, a fim de construir o corpo do ungido. Desse modo todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho do Eterno, que é sua palavra, e assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual do ungido. Então não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamentos de pessoas que não têm o conhecimento da palavra do nosso Pai que é o Eterno. Falsas. Essas pessoas inventam mentiras e, por meio delas, levam outros, ou outras pessoas que os irmãos e vocês para caminhos errados. Pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual do ungido, que é a cabeça. É ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. E, assim, cada parte funciona bem, e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Portanto,
Em nome do Eterno Senhor eu digo e insisto no seguinte: não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor, e a mente deles está na escuridão, que é o inferno. Eles não têm parte na vida que o Eterno dá porque são completamente ignorantes e teimosos. Eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes. Mas não foi essa a maneira de viver que os irmãos e vocês aprenderam como seguidores do ungido. Com certeza vocês ouviram falar dele e, como seus seguidores, aprenderam a verdade que está na palavra do ungido Yahushua. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, e irmãos que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados, e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês, irmãos, sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza, criada por o Eterno, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Por isso não mintam mais. Que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo do ungido. Se vocês, irmãos, ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem e não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Vocês, irmãos, quem roubava que não roube mais, porém comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. E não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. E não façam com que o Espírito Santo, do Eterno que é o nosso Pai, fique triste. Pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que o Eterno os libertará. Abandonem toda amargura, todo ódio e toda raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros. E perdoem uns aos outros, assim como o Eterno, por meio do ungido, perdoou vocês, irmãos. Pureza de vida, vocês são filhos queridos do Eterno e por isso devem ser como Ele. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como o ungido nos amou e deu a sua vida por nós, como uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada ao Eterno. E vocês, irmãos, fazem parte do povo do Eterno. Portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Não usem palavras indecentes, nem digam coisas tolas ou sujas, pois isso não convém a vocês. E, irmão, pelo contrário, digam palavras de gratidão ao nosso Pai, o Eterno. Fiquem certos disto: jamais receberá uma parte no reino do ungido e do Eterno qualquer pessoa que seja imoral, indecente ou cobiçosa, pois a cobiça é um tipo de idolatria. Não deixem que ninguém engane vocês com conversas tolas, pois é por causa dessas coisas que o castigo do Eterno cairá sobre os que não obedecem a Ele. Portanto, não tenham nada a ver com esse tipo de gente. Antigamente os irmãos vocês mesmos viviam na escuridão, mas, agora que pertencem ao Senhor, o Eterno, vocês estão na luz. Por isso vivam como pessoas que pertencem à luz, e não como pessoa que pertence às trevas, pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam o Senhor, o nosso Pai o Eterno. Não participem das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz. Pois é vergonhoso até falar sobre o que essas pessoas fazem em segredo. E, quando qualquer coisa é trazida para a luz, então a sua verdadeira natureza é revelada. Porque o que é claramente revelado se torna a luz. E é por isso que se diz: você que está dormindo, acorde, levante-se da morte, e o ungido iluminará. Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus, por isso aproveitem bem todas as oportunidades que os irmãos vocês têm. Não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Eterno Senhor quer que os irmãos vocês façam. Não se embriaguem, pois a bebida levará para o inferno o lugar de escuridão, os irmãos vocês a desgraça, mas encham-se do Espírito do Eterno. Que é o nosso Pai que está no céu, animem uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais. Cantem, de todo o coração, hinos e salmos ao Senhor, o Eterno. Em nome do nosso Senhor, e ao Yahushua o ungido, agradeçam sempre todas as coisas ao Eterno, o Pai. Sejam obedientes uns aos outros,
pelo respeito que tem por ao ungido. Esposa, obedeça ao seu marido, como você, o irmão, obedece ao Senhor. Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como o ungido tem autoridade sobre a igreja. E o próprio ungido é o salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente ao ungido, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Marido, ame a sua esposa, assim como o ungido amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar à igreja o eterno, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra. E fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza, pura e perfeita, sem manchas, ou rugas, ou qualquer outro defeito. O homem deve amar a sua esposa assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo, porque ninguém odeia o seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo, como o ungido faz com a igreja, pois nós somos membros do corpo do ungido. Como dizem as Escrituras Sagradas, é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua esposa, e os dois se tornam uma só pessoa. Há uma verdade imensa revelada nessa passagem das Escrituras, e eu entendo que ela está falando a respeito do ungido e da igreja. Mas também está falando a respeito de vocês, irmãos. Cada marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo, e cada esposa deve respeitar o seu marido. Filhos e pais, filhos, o dever cristão de vocês é obedecer ao seu pai e à sua mãe, pois isso é certo. Como dizem as Escrituras, respeite o seu pai e a sua mãe. E esse é o primeiro mandamento, que tem uma promessa, a qual é: faça isso a fim de que tudo corra bem para você, o filho, e você, os filhos, viva muito tempo na terra. Pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês, irmãos, devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Escravos, obedeçam com medo e respeito àqueles que são seus donos aqui na terra. E façam isso com sinceridade, como se estivessem servindo o ungido. Não obedeçam aos seus donos só quando eles estiverem vendo vocês, irmãos, somente para conseguir a aprovação deles. Mas, não como escravos do ungido, façam de todo o coração o que o Eterno quer. Trabalhem com prazer, como se vocês estivessem trabalhando para o Senhor o Eterno, e não para pessoas. Lembrem que cada pessoa, seja escrava ou livre, será recompensada pelo Senhor o Eterno, de acordo com o que fizer. Donos dos seus trabalhadores, tratem os seus trabalhadores também com respeito e parem de ameaçá-los com castigos. Lembrem que vocês e os seus trabalhadores pertencem ao mesmo Senhor, que é o Eterno, que está no céu, o qual trata a todos igualmente. Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor, o Eterno, recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que o Eterno dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso peguem agora a armadura que o Eterno lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e, depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes, sem recuar. Portanto, estejam preparados. Usem a verdade como cinturão. Vistam-se com a couraça da justiça e calcem, como sapatos, a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. E levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra do Eterno como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando ao nosso Pai o Eterno, e pedindo a ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito do Eterno. Fiquem alertas. Não desanimem e orem sempre por todo o povo do Eterno. E orem também por mim, a fim de que o Eterno me dê a mensagem certa para que, quando eu falar, fale com coragem e torne conhecido o segredo do Evangelho do Eterno. Eu sou embaixador a serviço desse Evangelho, embora esteja agora na cadeia. Portanto, orem para que eu seja corajoso e anuncie o Evangelho como devo anunciar. Tíquico, nosso querido irmão e fiel servo no trabalho do Senhor, lhes dará todas as notícias a meu respeito, para que vocês possam saber como estou passando. Eu estou enviando a vocês para que ele conte como todos nós aqui estamos passando, a fim de que vocês fiquem animados com as informações que ele vai dar. Que o Eterno, o Pai, e o Senhor El-Rosu o ungido deem a todos os irmãos paz e amor, com fé.
E que a graça do Eterno esteja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus o ungido, com um amor que não tem fim.